Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pode ou Não Pode. Eu sou o Bispo Cláudio e eu estou muito feliz de você estar conosco aqui. Esse é um trabalho que nós temos feito para que você daí seja informado de tudo o que acontece aqui na nossa cidade. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para que você possa estar recebendo as nossas novidades quando elas saem quentinha do forno. Hoje nós estamos com uma figura aqui muito importante para a nossa cidade, é um homem que tem feito diferença. Posso dizer que é meu amigo, já o conheço há muito tempo e é um prazer ter ele conosco aqui, é o Dr. Júlio. Dr. Júlio, prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz com a sua presença aqui. E eu que agradeço, uma satisfação muito grande poder estar aqui. O bispo que a gente conhece, de fato, há muito tempo, tem feito a diferença na nossa sociedade. Isso é uma coisa muito importante para nós que convivemos o dia a dia numa sociedade assim plural. E eu quero dizer que é mais uma atividade, quer dizer, você não vai cansar de trabalhar, né? Quer dizer, é um trabalho contínuo, por isso que a gente vê os frutos que você tem colhido. Claro. Eu sou prova disso. Como o senhor falou, faz muito tempo que a gente se conhece. Sim. E a gente sabe quando uma pessoa, isso eu falo e todo mundo fala, a pessoa, que nem eu como médico, tenho 34 anos de formado, você já começou lá, já tenho acho que uns 25, Por aí. se não tiver mais, Vai. mas o que é? As pessoas que fazem coisas erradas, ela consegue enganar por 1, 2 anos, mais que isso não consegue. Não. E obviamente quando a gente vê prosperar, ver atividades sendo colhidas, frutos sendo colhidos, a gente vê que, de fato, além do trabalho que a gente tem do dia a dia, obviamente, tudo isso tem a mão de Deus para nos abençoar. E é isso que a gente procura no dia a dia, né, Bispo? Que bom, doutor Júlio, é fato. Estou vendo aqui que hoje vai ser quase um bate-papo, né, doutor Júlio? Certeza. Mas eu quero apresentar para os nossos ouvintes aí, nossos queridos internautas, Dr. Júlio, na verdade, é o seu Júlio César Pereira dos Santos, vereador pela 4ª vez. Dr. Júlio é médico, ortopedista, traumatologista do esporte, né? Especialização no esporte. Foi vice-prefeito de 2017 a 2020. Ainda como estudante de medicina, atuou no diretório acadêmico, dando início à sua paixão pela política e interesse em defender a população. Quando voltou para Limeira, após concluir seus estudos, atuou como secretário adjunto da Saúde, realizando inúmeros trabalhos pela saúde de Limeira. Em 96 foi eleito vereador e como vereador tem atuado com ênfase na saúde, educação, segurança, por entender que esses são os pilares de uma sociedade saudável. E também tem atuado na fiscalização, né? Aí que é o papel dos vereadores, da Câmara de Vereadores, na fiscalização dos atos executivos. E também foi eleito, né, a última eleição pelo DEM. É isso, doutor Júlio? Na verdade, eu fui para o DEM, o DEM hoje migrou, né, foi para a União Brasil, e é um trabalho que a gente vem fazendo, né, Bispo, há muito tempo. Eu sempre gostei, eu tenho raízes familiares. Tive um tio que foi secretário de Estado do Trabalho, tive um outro tio que foi vereador aqui em Limeira. Então a gente tem, realmente, gosta disso. Eu comecei tudo no Castelo Branco, aqui na cidade de Limeira, o antigo Instituto de Educação Estadual Castelo Branco. Foi o início, o start de tudo, dessa vida acadêmica. Por lá eu tinha o centro acadêmico, né? Então a gente já participava como presidente, depois na escola, o diretório acadêmico, na faculdade de medicina que a gente fez, eu fiz 2 faculdades. Eu me formei primeiro biomédico e depois eu fiz medicina. Há 40 anos atrás, o importante era a gente ter graduação. Hoje é o contrário, né? É importante ter pós-graduação. Então eu fiz essas 2 graduações, me formei biomédico. Aqui em Limeira eu abri um laboratório de análises clínicas, o Lab Center, eu junto com o Vanderlei, que está lá até hoje, o Lab Center. Depois nós tivemos aí, como médico, iniciei na Santa Casa, na Unimed,
na Sociedade Operária Humanitária e na antiga Beneficência Limerense, como médico ortopedista. E também eu tenho uma raiz educacional. A primeira aula quem deu nas organizações Einstein e ensino fui eu. Eu com o Roberto Leite, que Lembro. querido e amado irmão meu, uma pessoa que realmente a gente sente muita falta dele, visto que ele trabalhou muito na educação, e eu tive o privilégio de junto com ele, dar a primeira aula na Einstein, no então curso de instrumentação elétrica, eletrônica e pneumática. Ele entrou numa sala dando a parte de matemática e eu entrei em outra dando biologia e química. Então, e fomos até hoje, a Einstein é uma potência, né? Hoje a Einstein tem mais de 3.500 alunos. Então, essas raízes, essa condição de chegar a ser vereador, ser vice-prefeito, foi por justamente ter o sangue nesse sentido, gostar da minha cidade. Sou nascido e criado aqui, e como falo para meus filhos, quero aqui morrer. Doutor Júlio, é muito interessante, e até quando o senhor conta aí um pouquinho da sua história, e aí já vai então até a primeira pergunta, a gente percebe que o senhor ralou, estudou demais, né? O senhor tem 56 anos, é isso? 65. 65, então trocou de 75? 65. Rapaz, tu tá bem, hein? Tu tá bem, hein? É o contrário. Podemos fazer uma permuta aí, virar no 56, quem sabe, né, Miss? Pai do céu, eu tô com 50, rapaz, agora eu vou... Então você me respeita, porque 15 a mais, não vai vou pedir bênção. Mas uma das coisas aqui que me chama muita atenção é a sua... O senhor é uma pessoa culta, o senhor estudou demais, o senhor é bem preparado. O seu primeiro mandato de vereador foi em 96? Isso, 97, né? Fui eleito em 96, Sim, 97. 97. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor pegou então a época de Jurandir Paixão, Elza Tanque? Sim. Eu não cheguei a ser vereador com a Elza, que enquanto eu estava, ela não estava, ela foi deputada estadual na época, eu era vereador. Eu fui, então, secretário adjunto de saúde do então governo. Eu fui médico do Dr. Jurandir Paixão. Jurandir Paixão. Ele quando esteve aqui, quando eu cheguei na cidade, ele era deputado federal. E ele me pediu uma consulta, eu o atendi no final de semana, porque ele vinha de Brasília só na sexta, eu atendi no sábado, e aí ele ficou meu médico. E pela atividade, pelo que ele viu, o que eu fazia, pelo meu histórico, ele me nomeou como secretário adjunto de saúde. Era então o secretário de saúde, Dr. Fausto Antônio de Paula, e eu fui secretário adjunto. Nesse interstício, que foram praticamente 2 anos, eu me filiei e consegui ser eleito vereador. Tive 1.074 votos nessa primeira legislatura. E fui vereador, então, em 97. Então, passei, o prefeito era Pedrinho Kiel. O Pedrinho Kiel foi no primeiro mandato meu. Ele era prefeito, eu fui eleito vereador também na primeira vez. Quem que concorreu? Foi o Pedrinho Kiel e a Elza? E o Silvio Félix, né? Silvio Félix. Foi a primeira vez que o Silvio Félix perdeu. Foi, acho que a segunda vez que o Silvio Félix perdeu. Ele já tinha concorrido com o Jurandir. Ah, tá. Aí depois perdeu pro Pedrinho Kiel. Perdeu o Kiel. Exatamente. O Pedrinho foi reeleito, né? Só que daí, depois de 2 anos, ele tentou ser candidato a deputado federal, renunciou e ficou o Pejon no lugar dele. Sim, eu lembro disso. Então, é dentro disso que eu quero fazer uma pergunta. Faz muito tempo que o senhor está na política. Sim. E o que mudou do cenário político? Eu digo, a forma de fazer política mudou. Os políticos daquela época, os políticos de hoje, a Câmara de Vereadores daquela época, para a Câmara de Vereadores que é hoje. Porque eu vejo, para que o senhor possa entender o que eu quero falar, a pergunta. Me parece que os políticos daquela época eram mais bem preparados e de maneira nenhuma aqui numa forma pejorativa dos que estão. Só uma pontuação do que eu percebo. Existe isso ou não? Ou o senhor vai dizer que cada tempo é um tempo? Olha, como o senhor faz a leitura? Eu acho que, obviamente, cada sequência é de um jeito. Você vê, eu fui pela primeira vez, eu não tinha muita experiência em termos de
plenário, porque você tem que ter um know-how, você tem que aprender a Câmara Municipal, que é similar à Assembleia Legislativa, similar à Câmara Federal, similar ao Senado. Então, tem alguns momentos que você tem que saber como intervir. O que mudou bastante é a exigência da população. Obviamente, quando eu fui eleito lá na frente, lá atrás, não se tinha tanta exigência da população. Por quê? Não se chegava a tantas petições como chegam hoje. Hoje a população é bastante antenada e graças a Deus. Você vê que com toda a rede de internet que a gente tem, a quantidade de informações que a gente tem, ainda tem muita falcatrua, muita coisa errada. Naquela época, não tinha-se essa informação. Mas nós vimos acontecer naquela época, Bispo, por exemplo, um assassinato de vereador aqui em Limeira. Sim, eu lembro. Nós tivemos o Mirandinha. Mirandinha assassinou. Não, ele foi assassinado pelo então vereador Tancredo Orsi. Tancredo Orsi. Era o senhor. Era um senhor. Eu lembro. O Mirandinha, ele era uma pessoa avantajada. Ele era muito forte. Eu lembro dele. Não, né? Isso, ele sempre foi o porteiro do Limeira Clube. 90 e quanto foi isso? Foi 80, não foi nem 90. Então, mas eu tinha 16, 18 anos. Ainda não participava efetivamente da mas eu lembro, né? Porque isso marcou a cidade, né? Eu não estava aqui na cidade, está estudando fora. Deus, foi um... Depois, então, quer dizer, o relacionamento mudou. A condição de governabilidade mudou. Hoje, por exemplo, na nossa Câmara Municipal, nós temos 21 vereadores. 19 são basicamente da base do governo. 2 são tidos como oposição, que sou eu e a Constância. Mas eu não sou oposição, eu tenho posição. Eu não concordo com a coisa, eu vou contra. Então, quer dizer, são artefatos que a gente aprende com o tempo. Então, quer dizer, a mudança política que ocorreu foi justamente isso. A cobrança da população, as informações que chegam muito mais rápido. Então, isso mudou muito e, consequentemente, muda-se também a ação no Legislativo. Mas então, vamos lá. Se de 21 tem 19 que é governo, sim, a coisa não fica meio complicada? Fica pensa, né? Fica pensa. Por quê? Eu acho que o contraponto ele sempre é necessário. Sim, né? A unanimidade, tipo assim... a unanimidade é burra. Exatamente, que se diz, porque você não... Quando você não tem um contraponto, na verdade, você não consegue nem firmar suas convicções. Exatamente. Porque diz que a unanimidade ela se torna conveniente. Na verdade, sou considerado como oposição. Não me considero oposição, mas eu me considero como posição. Porque, por exemplo, eu não concordaria e não concordei com repasse da educação para transporte, para empresa de transporte, não é para o transporte, para transporte, em 5 milhões de reais. E isso a gente tem um estudo mostrando que não tinha necessidade. Então, quer dizer, são algumas atitudes que ocorrem em que a gente não concorda absolutamente. Isso e por que repassar? Segundo a empresa, déficit orçamentário. Quer dizer, as despesas deles não estavam cobrindo as necessidades deles. Mas não é feito uma orçação, um orçamento, que tem que fazer... É feito nessa época. Era uma fase de transição, em que o transporte não tinha sido licitado ainda. Então, o que aconteceu? Eles mostravam as planilhas, só que são planilhas muito interrogadas, no meu ponto de vista. Nós fizemos um estudo, nosso gabinete, e mostrou que não haveria necessidade disso. Foi um repasse extraordinário, tanto é que o Ministério Público acabou indo em cima e está tendo consequência. A pedido do governo ou algum vereador que... Um dos vereadores que entrou, eu entrei e teve também ação popular. Eu entrei no Ministério Público com... Mas esse repasse, quem fez o pedido? Via Câmara de Vereadores? Não. A Prefeitura. A Prefeitura? A Prefeitura, para passar uma quantidade de esse valor, há necessidade de anuência da Câmara Municipal. Que eu penso. Se a Câmara Municipal não autorizar, não se repassa. Acontece que tem maioria, quando tem maioria, consegue-se as coisas.
É, tá bom, a gente já está mais ou menos. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Eu percebi que agora, de um tempo para cá, as redes sociais estão mostrando isso. O senhor está muito aguerrido. O senhor parece que não estava, mas assim, bem forte, pontuando. Como o senhor disse, não uma oposição, mas mostrando. Exatamente. Porque, na verdade, esse é o papel do vereador, da Câmara de Vereadores, né? Aliás, Ela é fiscalizar o executivo e gerar leis para que possa a população ser atendida nas suas necessidades básicas e a prioridade. A casa tinha que trabalhar assim, né? aliás, bispo, a função mais nobre do vereador é justamente fiscalizar o executivo. Ele tem que produzir projetos, porém, o projeto que o vereador faz, ele não pode gerar gasto, o município não pode ter gasto com isso. Então, o vereador eu não posso, por exemplo, fazer um projeto que vai repassar a verba, não posso. Você pode explorar mais a prefeitura. Exatamente, isso cabe ao executivo, senão dá vício de iniciativa. Tanto é que, na Câmara Municipal, quando você entra com um projeto, existem as comissões temáticas. A primeira é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para onde vai depois o projeto lido no plenário. Aí o que vai acontecer? Vai analisar a constitucionalidade. Se houver gasto, se houver inconstitucionalidade, o projeto já para ali. Então, quer dizer, é uma gama de coisas que acontece dentro da Câmara que muitas vezes a gente fica sem saber, né? Quem não conhece o trâmite acha um absurdo. Tanto é que você entra com um projeto, muitas vezes demora 2, 3. Eu tenho projeto lá de 2022, 2021, que está lá ainda. Mas então, a pergunta é exatamente essa. Por que a coisa é tão demorada, é tão morosa, a coisa funcionar? Porque você vê... E fica se fazendo o quê, então? Então, o que acontece? O projeto tem um trâmite, ele tem um direcionamento. Então, ele vai para a Comissão de Constituição. Quando chega na Comissão de Constituição, depende da vontade do presidente. O presidente, ele outorga para um vereador para ele dar o relatório dele, o parecer que é chamado. E esse parecer, ele pode segurar o projeto com ele pode pedir, o relator pedir também um parecer para o jurídico da Câmara. Isso aí tem trâmite, demora 1 mês, 2 meses, entendeu? Tem um prazo, mas ele pode pedir para que se estique esse prazo. Se der parecer favorável, aí tem as outras comissões que existem dentro da Câmara. Por exemplo, se é um projeto que trata sobre esporte, ele é remetido para a Comissão de Saúde, Esporte e Turismo. No caso, eu sou presidente disso. Então, tudo isso daí tem um trâmite interstício. Não bastasse isso, aí vai... Olha, o projeto está pronto. Aí vai para um colégio de líderes. Ali vai ser decidido pelos líderes dos partidos se vai ou não vai para a pauta. Então tem aquela quantidade de projetos e aí eles vão distribuindo, entendeu? Então é um trâmite bastante burocrático e meio travado. Que então, pode esbarrar também interesse político. Sim, o cara segurar isso. Ninguém trabalha. O senhor pode. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero que o senhor fale para ficar gravado. Hoje, os políticos da nossa cidade, não quero falar a nível nacional, vamos tratar da nosso terreiro. Hoje, os nossos políticos, eles trabalham com a motivação para servir a nossa sociedade, ou eles trabalham para assistir e servir os seus partidos e interesses próprios? Então, é aquela tal história. O político, teoricamente, o que ele tem que fazer? Ele tem que, sim, trabalhar em benefício da população. Mas existem algumas coisas que o partido político exige que ele vote para cá ou para lá. O mandato é sempre do partido, tá? Quem manda... Então, por exemplo, eu fui eleito pela União Brasil. Nós estamos num interstício chamado janela partidária. Que pode mudar. Pode mudar. Sem ter problema. Sem perder. Porque se a pessoa mudar fora dessa janela, ela perde para o partido. Então você tem que tomar bastante consciência e cuidado de tudo isso daí. Agora, obviamente, quando
o político está imbuído em manter, em ter a população, servir a população, ele vai votar. Tá. Então me explica uma coisa, eu não sou político, nós estamos tanto é que a ideia, né, desse mês agora de abril, que a gente está colocando, né, os nossos episódios no ar, a ideia é exatamente essa. Por conta da nossa ignorância com a funcionalidade, e isso traz consequência terrível, quando o senhor disse assim, o que é necessário, tipo assim, na minha cabeça tinha que o político que é representante da população, ele tem que ficar focado naquilo que a população quer. Mas não, mas tem os interesses do partido. Me dê um exemplo. O que é o interesse do partido? Por exemplo, essa questão da votação da verba para a empresa de ônibus. Muitas vezes o partido pode ter algum envolvimento ou algum interesse, entendeu? Em ajudar, vamos dizer, o prefeito. Então ele fala, você vai ter que votar, Mas também existe a condição do político falar, olha, eu não vou votar. Eu vou votar conforme minha consciência, eu vou votar conforme as necessidades da cidade e da população. Então... E ele pode levar uma reprimenda do partido? Pode uma represália, pode acontecer. Mas o partido não pode tirar o mandato dele. Até pode. O mandato ele não vai poder tirar. Ele vai poder expulsar do partido. Isso pode acontecer. Bom, como aconteceu, vamos dar um exemplo lá atrás, com o Silvio Félix e o Carlinhos Silva, que foi vereador. Você lembra o que aconteceu? Ele ficou no então PDT. O Silvio Félix foi cassado, saiu da vida pública, e aí o Carlinhos Silva continuou no PDT. Chegou na época da escolha dos candidatos, ele desfiliou já tinha passado a janela, desfiliou. Ele não pôde ser candidato você vê aqui. Porque ele errou no momento. Exatamente. Por quê? O que acontece? O regime partidário é presidencialista. Como é presidencialista, o presidente pode fazer o que ele quer. Rapaz, é coisa doida. Aliás, existe a cascata, né? A singularidade parcial. O partido ele é municipal, estadual e federal. Se o mandante nacional fala, faz isso aí, acabou. Nomeia o cara aí, acabou. Ninguém fala mais nada. É uma coisa que eu acho que tem que ser reestudada, examinada, para que isso possa ter pelo menos uma autonomia. Nós temos, por exemplo, as cooperativas, eu faço parte de uma, cooperativa médica, que existe a singularidade, quer dizer, a singular daqui de Limeira manda em Limeira e manda nos associados de Cordeirópolis, de Engenheiro Coelho e de Iracemápolis. Porém, existe um cordão umbilical com a federação e com a confederação dessas cooperativas. Acontece que o que acontece aqui, quem manda é aqui. Ninguém pode gerir ou ingerir dentro daquilo que está acontecendo na nossa singular. Então respeita bem a localidade. Exatamente. Coisa que não acontece com o partido. O partido é independente, porém é completamente dependente dos que estão assim. A mesma hora que ele é independente, ele é completamente dependente. Exatamente. Por causa também existe, vamos ser sinceros, a cascata do recurso que desce. Sim, vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo. Se não fizer, não vem, ele pode cortar. Acabou. Verba, não vem, aí fica todo mundo amarrado na grana. Exatamente. Infelizmente funciona desse jeito. Doutor Júlio, hoje, vamos falar um pouquinho do seu futuro político. Estamos aí, anos de eleição, né? O que o senhor tem para dizer? Tipo assim, hoje eu até tentei arrancar do prefeito, do Botion, que esteve aqui conosco, tentei até arrancar dele qual seria o candidato do governo. Ele deu uma sambada, mas não falou, né? Eu acho que, não sei porquê, deve ter lá acho que não decidiu, se decidiu, não está na hora. Mas o senhor poderia falar um pouquinho do que o senhor vê do futuro de eleição? O senhor vai sair como vereador? Vai sair como candidato? Eu particularmente, eu acho que o senhor poderia sair como candidato. Sim, obviamente pelo histórico, eu tenho 4 mandatos de vereador,
e um mandato de vice-prefeito, historicamente, aliás, eu deveria, na verdade, sair como quando fui vice, sair seria o natural, né? Sim. Ou ir mais uma vez em Progressivo. exatamente. Mas eu saio ainda agora como vereador. Eu provavelmente já sou pré-candidato a vereador de novo. Por quê? Porque ainda eu acho que a gente tem que servir a cidade ainda. Nós temos, e o prefeito daria, mas eu ainda tenho uma série de comprometimentos que eu não tenho como. Para ser prefeito, você tem que ser full-time, quer dizer, você tem que trabalhar especificamente dentro da prefeitura. Entendi. Entendeu? E eu não tenho ainda essa condição de me manter, Focar, né? 24 horas, exatamente, como prefeito. Então eu tenho que, ainda, e eu tenho essa condição de trabalhar em prol da população. Por isso, provavelmente serei candidato ainda um pré-candidato a vereador de novo, e o futuro, eu quero talvez a Assembleia Legislativa e talvez a Prefeitura na próxima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Provavelmente o prefeito, acho que está lançando a tanque, né? Eu acho que é os rumores aí, não sei se o senhor sabe de alguma coisa ou não. O senhor acredita que o Silvio Félix vai o Silvio não, né? O filho dele, mano. Ele volta. Porque a gente sabe que ele tem por trás, né? No Murilo. Murilo que vem o Silvio Félix, que na última eleição foi por pouco, né? Exatamente. O prefeito disse que não, que foi uma diferença, mas foi por pouco. Foi por pouco, né? Por pouco, né? A gente ficou assim. Pouco. E existe uma terceira, ou não? O senhor acha que hoje a gente vai ficar só entre essas duas vias mesmo, o governo e Silvio Félix, ou existe uma terceira? Não, existem algumas pessoas que estão se lançando. O senhor apoia quem? Ninguém. Por enquanto ainda. Não tem aliança com ninguém. Não tenho aliança com ninguém ainda, nós estamos conversando ainda. Que teria essa terceira via, porque o senhor não é governo. Não sou. Silvio Félix, então. Não dá. Então nós estamos conversando. Obviamente, quando chega nessa época, a gente tem uma série de coisas para analisar. Você vê que na última vez que eu voltei para a Câmara, eu era vice-prefeito e voltei para a Câmara. E eu tinha organizado o União Brasil para lançar, para ter pelo menos um ou dois vereadores. Acontece que, faltando mais ou menos um mês para as eleições, pelas pesquisas que nós tivemos vendo, eu vi que o partido, sem a minha figura, não ia colocar nenhum. Então eu reuni um pessoal nosso que nós temos dentro da União Brasil, e falei, olha, está acontecendo isso, eu vou ter que me lançar, tudo bem? Não, todo mundo apoiou, eu fui o mais votado e fui eleito, senão o partido não faria nenhuma cadeira. Então, quer dizer, a minha ideia era eu dar chance para as outras pessoas. Não, votei e agora vou. E vai ter que seguir. Me parece que agora está pior ainda, né? Porque agora diminuiu. Exatamente. As regras mudaram, né? As regras de corte vai ser bem diferente. Então, quer dizer, candidato que tem pouco voto, não vai. Primeira que não vai. Naquela época, meu Deus, tinha um caminhão de gente que tirava aquela 10, 5 votos, quer dizer, sabe? Eu lembro que teve um voto. Então, é jogo duro. É assim mesmo. Eleições são. Essa terceira via, doutor Júlio, ela vem com a doutora Mayra? Não. Não? Creio que não. Na verdade, nós estamos conversando com bastante partido, é o que eu falei. Nós temos aí, a gente sempre tem um interstício para decisão, né? E nesse interstício de decisão, a gente conversa com muita gente, inclusive dentro do próprio partido, né? E o partido União hoje está apartado. Por quê? Porque veio decisão de cima para baixo, sabe? Eu não fui candidato a deputado estadual porque veio decisão de cima para baixo que o Silvio seria o candidato a deputado federal e eu estadual, eu não aceitei. Não dá, né? Não, eu não aceitei. Então, por isso eu desisti da minha... sairia como deputado estadual e resolvi, falei, não vou ser. E agora também está existindo outra que vem de cima para baixo para que o empresário Luiz Henrique Quintal fique como presidente. Mas de cima para baixo, isso está errado. É o que eu falo.
Quer dizer, o partido... Para que ele assuma a presidência do partido. partido. E quem que é hoje é o senhor? Hoje está sem diretório. Está sem diretório? O único que tem cargo do União Brasil sou eu. Mas, você sabe, a nível estadual, existe coordenadoria regional que acaba dando esse tipo de condição. E é o que eu falo. Você, muitas vezes, dentro da política, você acha que está indo para a direita e você está... Quando vê, você nem percebeu. Você tem... Vamos lá falar. O empresário Luiz Henrique Quintal, lembre-se, aqui é uma pessoa que está querendo conhecer política, tá? E eu acredito que a direção desse nosso podcast é realmente a gente falar disso, porque os cristãos, e quando eu digo cristãos, que é aquilo que eu falei com o prefeito, 80% da cidade é de princípio cristão, de católicos e cristãos. E a gente precisa de assumir o nosso lugar. E a gente precisa de entender como que funciona para que a nossa cidade seja abençoada, para que a nossa cidade possa ir bem. Eu percebo que o Luiz Henrique Quintal, ele tem uma influência grande na política, né? Olha, é a sua visão disso? Não, eu ouço aí nas bocas pequenas, que ele faz reunião aqui e tal. Eu acho que o tempo dele já foi. Sendo bem... Ele perdeu o time. Perdeu. Eu acho que ele foi uma vez candidato a prefeito, mas foi assim, dentro de uma confusão muito grande. E acabou, era uma união com o PSDB, enfim. Eu acho que, obviamente, é um empresário muito bem sucedido, mas a parte política fica à deriva. O senhor concorda que, tipo assim, eu até fiz essa pergunta para o prefeito, Botion, e quando veio aquela onda de que o empresário seria um bom político, foi a onda do Dória, do Botion, vamos, né? E uns outros aí. Como é que o senhor viu isso? Funcionou ou não funcionou? Não. Baseado, porque tipo assim, e naquela época o senhor veio vice como Botion. Sim. E aí eu já emendo uma outra pergunta, a turma fica até brava que eu vou... dos meninos ali, fala, o pastor tem que deixar o povo camarada falar, mas só para o senhor entender. E de repente o senhor, como vice, o senhor é meu amigo, se o senhor quiser falar, o senhor fala, não quiser, não fala. Mas a expectativa que eu tinha, que o senhor ia ser mais ativo como completamente eu queria ser. E aí, de repente, o senhor... Por quê? Porque eu fui... O que aconteceu? Eu fui completamente bloqueado dentro da prefeitura. Eu não tinha... a primeira coisa que eu falei pro prefeito, falei, escuta, vamos devolver o carro, coisa simples, mas que às vezes impacta, né? Vamos devolver o carro, vamos mandar o carro da gente. Eu tenho carro, você tem carro, vamos... não, já não quis devolver o carro. Ficou com um carro, até o motorista, até é importante. Eu usei o carro da prefeitura para ir para São Paulo, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que você tem acesso direto. Sim. Não, você tem... para entrar no Palácio do Governo, que eu tive, tá lá. Para entrar em algumas secretarias, por exemplo, a Secretaria de Relações de Trabalho fica no centro de São Paulo. Secretaria de Esportes é no meio. Então, se você não for com carro oficial, você não consegue andar. Então, e depois, eu era tolhido das reuniões. Você não era chamado para reunião? Eu não era conversarismo, mas falar que era uma hora e era outra. Entendeu? Então, quer dizer, eu comecei a ver, isso já no segundo mês, que não era... Não, peraí, segundo mês? Segundo mês. Eu vi que não era do jeito que eu queria. Eu queria participar efetivamente do governo. Eu não queria ter uma secretaria, porque eu queria ser vice para ajudar. Exatamente. Mesmo porque eu como vice, se a gente falar em termos de valores, o vice ganha muito menos do que um secretário. E eu não tinha visão de dinheiro. Porque graças a Deus, bispo, eu tenho uma formação boa, e te dá uma remuneração. Não é por dinheiro. Graças a Deus, exatamente. Graças a Deus é isso. E, por outro lado, então, o que acontecia? Eu não conseguia participar daquilo que poderia participar. Para você ter uma ideia, comitê da dengue, quando teve a dengue, eu fui proibido de participar. Não, mas como? Eu sou médico.
entendeu? Então, quer dizer, eram algumas coisas assim que aconteciam que eu falei, olha, então eu fui na minha toadinha, comigo mesmo, eu não tinha assessor, estava sem assessor, então eu saía sozinho, os vereadores, meus amigos, emprestavam assessoria para me fotografar, para me para informar daquilo que eu participava. Então foi tolhido de tudo. Então, de tudo. Então, quer dizer, eu fui o único vice-prefeito que não tive a oportunidade de assumir sequer um dia como prefeito. Isso foi boicote. Ele viajou? Viajou, porém, não deu a prefeitura para mim. Quer dizer, eu poderia ficar uma semana, né? Depois, no final, quando estava na boca de escolher o vice, reuniu-se uma mesa com Miguelzinho Lombardi, Mário Botion, Rodrigo Oliveira, Vitor Santos, Matias e Edilson, para pedir para eu continuar como vice-prefeito. Falei, agora, No final, agora eu não quero. Não, e foi aquela lamentação, que não sei o quê, que não sei o que lá. Falei, olha, muito obrigado. Eu não quero. Eu não estou encerrando por aqui. A minha contribuição já foi dada. Não tive oportunidade. Não, agora eu dou um mês. Agora você vai me dar um mês? Agora eu não quero. Muito obrigado. E saí de cabeça erguida, do mesmo jeito que eu entrei, mantive o meu gabinete, cumpri a hora dentro da prefeitura, recebi a população, porém não fui efetivamente. É uma frustração muito grande. O cargo de vice-prefeito para mim foi de fato uma frustração. Mas, bispo, eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática. E eu creio que aquilo que é feito, a gente faz ou os outros fazem, tudo tem um propósito. E Deus tem o tempo dele, às vezes não, sempre. O tempo dele não é igual ao nosso. sim. É completamente diferente. Então, eu vivo tranquilo, porque ponho minha vida na mão de Cristo Jesus, porque entendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Sim. E Ele está no nosso meio. Com certeza. Então, Ele administra e faz o que quer da minha vida. Eu coloco minha vida nas mãos deles. Eu sou muito abençoado, pastor. Sou filho de motorista de caminhão. Lutei para chegar onde eu cheguei. Fiz 3 especializações. Além da ortopedia, eu fiz cirurgia do joelho, cirurgia de quadril e medicina do esporte. Tenho 3 subespecializações. Então, isso é bênção na minha vida. Hoje eu tenho uma clínica que emprega 30 profissionais. Tenho uma filha que é ortopedista. Tenho um filho que é cantor, autor e compositor. E ele foi uma bênção de Deus. O Julinho ministra hoje no Brasil inteiro. Então ele vai, semana que vem, ele vai estar em João Pessoa. Um dia depois vai estar no Mato Grosso. Quer dizer, ele vai para tudo quanto é lá, levando a palavra de Deus. Sim. Você quer bênção maior que isso? Não tem. Hoje eu estou abençoado. Minha esposa é uma bênção em minha vida. Um abraço para ela, né? Benção. E para completar tudo, tenho 2, um genro e uma nora, que são bênçãos de Deus. E ainda, fechando tudo isso, tem um netinho de 1 ano e 6 meses que eu vou falar para você. Quebra qualquer coração. Então, eu não quero mais bênçãos. Quer dizer, que a gente sempre quer, né? Mas eu não preciso de mais bênçãos que isso. Deus me abençoa muito. E eu tenho a oportunidade hoje de, dentro da minha clínica, nós somos em 7 médicos, a gente serve ali aproximadamente 350 a 400 pessoas por dia que passam por ali. E dentre os que estão junto com a gente está o Danilo, que é uma bênção também. Nossa, o Nelson Danilo, né? O Danilo sabe, ele lembra que daí ele está no dia a dia, é uma pessoa que é um coração de ouro. E foi uma oportunidade que o senhor deu, eu lembro quando começou, né? Foi, o Danilo foi para eu contar rapidamente, se eu tiver tempo, apareceu a senhora, falou, eu tô com um moço e é bom demais, e ele precisa do emprego e tal, você não quer dar oportunidade para ele? Eu falei, traz ele aqui, né? A mãe do Barbieri, Dr. Barbieri.
O Danilo foi lá, falou, Danilo, vamos, faz aí, né? E tá lá, isso já Tá tem lá. 13 anos. 13. Então, é uma pessoa, é uma benção. Então, a clínica hoje, professor, graças a Deus, a gente tem um trabalho bastante edificante e que são profissionais qualificados e que a gente tá lá no dia a dia É. participando e dando assistência. Para quem não sabe, o doutor Júlio é meu médico, né? Opa, lá, ó. Se tornozelo, que recidivante, recidivante, recidivante. Isso aí. Vamos lá. Doutor Júlio, deixa eu só fazer uma outra pergunta. O senhor conseguiu, tipo assim, que nem eu perguntei agora a questão da vice-prefeitura. Na época, o senhor conseguiu falar? Alguém perguntou, alguém questionou, alguém quis saber sobre isso daí? Porque a impressão não, a convicção que eu tenho que na época, o que ajudou o prefeito a ser eleito, porque ele era completamente desconhecido, ele era um empresário. Ele tinha sido vereador, né? Ele tinha sido candidato de vereador. Mas ainda era bem, era... A situação que vinha a cidade, vinha de um governo bastante desgastado, Paulo Radish, e foi uma administração bastante ruim para a cidade, conturbada, com bastante coisas, uma coisa bastante esquisita mesmo. Então, quer dizer, não tinha, da mesma forma que o Paulo Radish foi eleito, que ele pegou ali o bonde andando de uma administração que foi ao Silvio Félix anteriormente, depois eu vi que não queria continuar. Então, foi assim, praticamente de bandeja para ele. E depois fez uma administração muito ruim, e aí surgiu, obviamente, eu conhecia o Mário da época de juventude, que ele é da mesma idade minha, e eu falei, vamos conversamos, vamos acertar, e acertamos. E fez uma dupla boa, né? Porque aí aquilo lá criou a esperança no primeiro turno, né? No primeiro turno, né? Não teve nem segundo. Então, às vezes a mente da gente engana, né? E esse relacionamento com o Mário hoje? Não, a gente tem que ver a parte política. A parte política é uma coisa, e a parte relação eu não, obviamente, obviamente, a gente tem que seguir aquilo que o coração diz e principalmente o que a palavra de Deus diz, bispo? Então, eu, graças a Deus, sou muito bem resolvido nesse sentido. Nós temos a minha esposa também, a Beth, você conhece o trabalho dela. Nós temos um trabalho que é o trabalho que aquilo que eu recebo na Câmara é repassado. Nós temos uma van, nós temos um trabalho. A Beth faz um trabalho social muito grande. Ela foi tolhida no CEPROSOM. Ela não conseguia entrar no CEPROSOM. Quer dizer, todo aquele know-how, a gente faz isso mais de 25 anos, que é esse trabalho social. Lá quando foi Belinha mesmo começou, já trabalhava lá. Lá naquela rotatória. Rotatória cheia de barro, eu lembro disso. Começou com o pessoal da UTEL, tem isso. Exatamente. 25 anos, mais quase. Eu fui renovando, né? Aliás, a igreja, a Manaim, para a conclusão, eu dei um veículo na época, né? Para poder concluir aquilo lá. E foi como oferta, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Saiu isso, mas... Não, faz de formação. Mas ela foi tolhida, ela não conseguiu implantar o trabalho dela, que já tinha o know-how, dentro do CEPROSOM. O que, no meu modo de ver, nós fizemos um trabalho paralelo, está sendo feito, hoje nós temos o projeto Luzeiro, que ela é presidente, diariamente ela tem esse trabalho, a parte social muito grande, muita gente que é ajudada por esse projeto dentro de entidades que fazem trabalho com pessoas alcoólatras, com pessoas que são viciadas, faz um trabalho muito grande em termos, a gente consegue dar uma ajuda, e dentro desse projeto Luzeiro a gente faz esse trabalho com médicos, dentistas. Aliás, tem toda semana a Odon, que é do Dr. João de Carli, doutora Thaís de Carli, eles fazem um trabalho voluntário com dentista, cuidando principalmente de crianças, dos dentes de crianças. Então, quer dizer, é um trabalho gigantesco, um trabalho social que infelizmente não foi aproveitado pela administração. Não, eu tenho até que dizer, né, daqui
honra quem tem honra. A Beth de vez em quando traz aqui pra gente cestas aqui, que na verdade é aquilo, né? Eu lembro com o finado pastor Jonas, reverendo Jonas, que foi nosso amigo e hoje está no céu, né? Eu lembro logo quando eu fui eleito presbítero na igreja, o Jonas fez uma reunião conosco e falou assim, olha, se nós tivermos 2 sacos de dinheiro e um caminhão de comida, você distribui num dia. Porque sempre vai haver necessidade, né? E a igreja, quando ela não procura tocar a sociedade dessa forma, ela falha e falha muito. É aquilo que nós estávamos falando, a igreja tem que ser um braço lá fora. Sim. E obviamente, cuidar dos fracos, oprimidos, necessitados, que é o real papel da igreja, além de ir, né? E pregar o evangelho. Isso é a igreja, isso que é importante. Vamos lá, vamos falar de umas coisas meio polêmicas agora? Vambora, eu tô gostando do papo, o doutor Júlio é bom de papo, né? Ele é. Doutor Júlio, como é seu relacionamento com seus pares hoje ali na Câmara de Vereador? Tipo assim, o senhor tem o Lemão, que é cristão, o senhor tem, eu acho que o Anderson. Hoje nós temos uma militância grande da esquerda e que até anos atrás a gente não tinha, era uma coisa mais polida, era um negócio, nós somos, mas não somos, nós queremos, mas nós não queremos. Hoje não, hoje é escancarado o negócio. Hoje é linguagem neutra e como que é? Porque a política, eu acho que ela mudou nesse sentido. Porque hoje ela bate de frente com princípios e princípios que fazem toda a diferença para uma sociedade. Porque a gente vê o Brasil querendo entrar num caminho que a gente vê a Europa querendo sair agora. Exatamente. Então, Portugal, quem diria de quantos e quantos anos Portugal é de esquerda e agora virou direita. Itália. Então você vê aquilo que o Brasil está querendo entrar e se afundar, a gente vê a Europa pedindo socorro. Agora, e tudo isso a gente sabe que acontece, mas é pequenininho, são uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Como que é a postura hoje? Porque eu tive lá na Câmara de Vereadores, exatamente lá, né? Eu fui lá como que eu sou, né? Deus chama tribuna. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, fui lá e orei. Agora a gente vê que vereador lá gosta de discurso, né? Tem uns camaradas lá que eu vi que são bons para discursar. Qualquer coisa faz discurso. Mas como que é isso hoje? Essa questão da esquerda, a questão da direita. Como é que o senhor trabalha isso e como é que o senhor vê hoje a Câmara de Vereadores de Limeira? A Câmara, na verdade, esquerda é só o Isabeli. Sim. E que é, de fato, esquerda, né? Que proclama o PT. Pessoalmente, a gente é absolutamente nada. Eu acho que cada um tem o seu... Suas escolhas pessoais do certo. Obviamente, disso nós estamos tratando. Exatamente. Dentro da Câmara, a gente, obviamente, quando vem projetos que ferem o meu princípio e que eu entendo que ferem o princípio familiar, o princípio de Deus, obviamente eu sou contrário. E eu não tenho rusga nenhuma, eu não tenho nenhum rabo preso para eu fazer isso, aquilo ou deixar de fazer. Tá bom, o senhor disse que só tem ela como esquerda. Mas e os outros? Tem a turma dependendo para onde eu vou. É verdade, quando a população vai, que é uma coisa, a pressão, os vereadores, o senhor já viu, tipo assim, o senhor, lá no dia a dia. No dia a dia, no cafezinho lá, você sabe quem vai votar na onde, que pensa tal. E chegar na hora da pressão, funciona isso do vereador? O senhor sabia que ele ia votar numa coisa, a população chegou, ele mudou na hora? Então, acontece, obviamente. É fato isso. A maior pressão que um político tem, não é vereador, que um político tem, é a população. Você sabe que quando a população assume determinadas circunstâncias, obviamente o poder, como diz, emana
Como era para ser. Como era para ser, mas às vezes tem as distorções, né? Mas, obviamente, a pressão popular mexe com qualquer político. Muitas vezes você tem a convicção ou acha que vai votar. Eu, particularmente, volto a frisar, pela experiência que eu tenho de 4 anos, se o projeto no meu modo de entender, que ele vai prejudicar a população, que ele vai trazer transtorno ou que ele vai ferir os princípios que eu acredito, eu votarei contra sem comprometimento, sem medo nenhum. Mas, obviamente, a população, por isso que é importante isso, que a população participe efetivamente das reuniões camarárias, que ocorrem todas as segundas-feiras, a partir das 16 horas, se estendendo até as 22 e se estendendo até meia-noite, se houver necessidade. Mas o número de pessoas que participam é muito pequeno. Se a gente relacionar participação popular com o número de habitantes da cidade, a gente vê que a discrepância é muito grande. Ainda hoje, olha, você vê como é que é. Eu atendo muita gente todo dia, 35, 40 pessoas que eu converso todos os dias. Todo dia. É muita gente. É muita gente. Ainda tem gente que fala, não sabia se é vereador. Ainda tem gente. Eu não sabia que o senhor era vereador. Então, quer dizer, você vê que infelizmente, eu creio que até a grande maioria da população não participa e não tem a vida política que, teoricamente, deveria ter. E é um absurdo tão grande, né? Porque a nossa vida depende disso, né? Sim. Politicamente. Tudo passa pela política, infelizmente. Pela política. Infelizmente ou infelizmente. E o nosso futuro, tudo que está relacionado à existência, né? Humanamente falando, passa pela política. É verdade. Passa a ser algo tão desinteressante da população, né? Então, é por isso que é aquela tal história. Quando aquelas pessoas de bem desistem, os medíocres vão assumir. É por isso que a gente sempre prega que as pessoas do bem, as pessoas com boa intenção, as pessoas que fazem a diferença na sociedade, precisam participar da vida política. Quer com cargo político, quer junto com as pessoas. Eu, como médico, eu não tenho uma quantidade de médicos tão grande que seguem politicamente, sabe? Vamos lá. O que o senhor me fala, doutor Júlio, o que pensa da relação de pastores e política? Não no sentido se deve, mas como o senhor vê hoje, posicionamento de pastores, de padres, porque existe uma influência da figura do pastor. Como é que o senhor vê isso hoje na prática, na realidade de tudo que o senhor tem visto? Não, eu acho que a igreja, ela, obviamente, em primeiro lugar, é a pregar a palavra de Deus. Mas, obviamente, aquelas pessoas que compõem a membresia da igreja, ela tem que participar da política. O pastor, o padre, ele tem que participar da política. Porque, como nós falamos agora, tudo passa por lá. Saúde, educação, transporte, segurança, tudo passa pela Câmara, passa pela Assembleia. Então, se a gente não tiver um envolvimento para, inclusive, cobrar, olha, aconteceu isso, por que você votou nesse ponto? É uma cobrança. E, obviamente, os pastores, os padres, como liderança, ele tem muito mais condição até de estar exigindo do político. Aqueles, por exemplo, que fazem parte de uma igreja, que participam, ou eles têm que, obviamente, dar explicação para a população. Então, quer dizer, o pastor, o bispo, eu acho importantíssimo estar junto na vida política. Porque o senhor concorda que a gente vê um afastamento da figura do pastor, e eu vejo isso, tanto é que eu sou muito criticado, porque algumas pessoas dizem que eu sou muito próximo da política, tem que ser. Que eu me envolvi demais, que eu não deveria fazer isso. E eu tenho plena consciência de que eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer, né? E aí a gente percebe, porque esse foi o erro, para mim, esse é o erro que aconteceu quando nós endemonizamos a política. Exatamente. Porque tudo depende dela.
E isso é aquilo que Martin Luther King, né, dizia, né, ainda vivo. Ele não temia o grito dos maus, mas o silêncio dos Exatamente. bons. É isso mesmo. Aí a É isso coisa... mesmo. Quer dizer, falar, vamos dizer assim, um linguajar até amém para tudo, né? Quer dizer, você ser conivente com a vida diária, a vida política da cidade, do país, do estado. E a participação, eu volto a frisar, dos pastores, dos padres, é importantíssimo. Na vida política pública, tem que participar. Tá certo o seu trabalho. Eu louvo a Deus por isso. E é importante, é importantíssimo a sua presença que faz a diferença. Eu acho que é algo que mais pastores precisavam. Muito mais, muito mais. Muitas vezes, o pastor, a igreja presbiteriana é um pouquinho, ela não trata de política, né? É bem afastada. Ela é mais afastada. Mas é importante a participação, até que agora ela deu uma efetivada nisso, né? Nas últimas eleições deu uma efetivada nisso. Ela aproximou mais. E é o que tem que fazer. Tem que participar, tem que incentivar, tem que adotar e tem que ajudar. Vamos lá. Eu acredito que quando a igreja ela se aproximou da política, mas de uma forma errada, equivocada, e eu vou passar a bola para o senhor. Quando ela olhou para a política como um balcão de pegar coisas, um balcão de necessidade, na onde sabe dessa influência que o pastor tem em colocar representantes não para a cidade, mas para a igreja. Isso para mim está errado. Completamente. Quando você coloca um representante lá, porque não difere nada do mundo, não difere nada daqueles que estão fazendo política por necessidade, por interesse próprio. E eu vejo que a igreja ela caminhou dessa forma. As igrejas aqui de Limeira, as maiores, elas, talvez eu acho que a presbiteriana não, batista não, mas as outras, elas caminharam dessa forma de colocar representante lá, não para legislar e ver o interesse de uma população que anseia por seus princípios defendidos, que para mim todo político tem que caminhar, mas ela foi por interesse próprio. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a igreja tem que ter uma ligação direta, mas obviamente não pode, é aquilo que eu falei lá no começo, trabalhar em benefício próprio. Tem que trabalhar em benefício da população, em benefício da cidade. Então, por exemplo, tem alguma coisa errada na igreja, vamos dizer. Sei lá, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha clínica. Eu tinha uma rampa a clínica está lá onde está hoje há 27 anos. E tinha uma rampa que existia já há 20 anos lá, uma rampa. Só que ela estava uma inclinação de 2 graus a maior do que era permitido. Aí foi a vigilância sanitária e falou, não, ó, a rampa... Eu até questionei, mas a rampa já está aí, já tem 20 anos. Mas agora mudou a lei. O que eu não pude ser privilegiado. Eu não fui lá exigir, dei cartada, eu arrumei. E é isso que tem que ser. A igreja tem que trabalhar em benefício da população, mas não em benefício próprio. E é isso que muitas vezes as pessoas confundem. Eu sou amigo do rei, então eu posso fazer isso. É isso que é errado. Eu digo isso não com orgulho, porque esse não seria a palavra adequada. Mas o problema quando a igreja ela olhou para a política como balcão de necessidade é aquilo, quando chega época de eleição, já aconteceu, acredito que agora alguns vereadores já até sabem que comigo não funciona assim. Tá certo, de chegar a época de eleição, o vereador ligar, fala desse jeito, pastor, o que você está precisando? Falei, o quê? Estou precisando de nada. Por trocar azulejo, ar-condicionado, pintura. E aí, pastor, toma posse, pastor Júlio, doutor Júlio. A igreja perdeu a autoridade. Ela perdeu a autoridade espiritual, ela perdeu... Fica amarrada. Exatamente. Ela perdeu a sua voz profética na cidade, a sua voz. Muitas pessoas perguntaram para mim, mas o que o senhor vai fazer lá? Ficou, né, algumas pessoas, nossa, mas o senhor vai usar a tribuna para quê?
eu vou fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. Não posso falar em nome, né? Não sou representante nenhum. Não posso falar em nome de todos, mas pelo menos da minha localidade. Vai lá e ora pela nossa autoridade. A igreja, esse é o verdadeiro papel. Lá em Romanos fala que toda autoridade é constituída por Deus. E nós temos que orar pelas autoridades e aceitá-las. Obviamente, se eu sou contrário ao que está hoje o governo federal e sou contrário, Sim. eu não posso, por isso, desejar que ele faça. Eu preciso que faça um governo bom, mas a gente está vendo que está um absurdo o que está acontecendo, né? Pai, Então, não. pelo amor de Deus, não sei onde que nós estamos caminhando num lado para o abismo. Mas nem por isso eu não posso, sabe, é uma autoridade corretamente ou incorretamente foi constituída. Está lá, Deus não tem como a gente discutir. Deus está permitindo. Não é verdade? A Bíblia, foi Deus que colocou na boca do Senhor, foi Deus que tira. A Bíblia é clara para nós que estamos cristãos, sabemos disso. Agora, o que não pode faltar é oração. Não, eu posso apontar os erros, eu não posso desonrar. Deus honrar, Esse é um lugar que muitas vezes as pessoas não compreendem e não entendem. Exato. Mas muito bem, doutor Júlio, estamos chegando aqui no final do nosso podcast. E eu gostoso. Nossa, é bom demais. Mas deixa até 11 horas da noite. Deixa então, vamos caminhar para o final. Vamos lá. Futuro do doutor Júlio politicamente. Provavelmente pré-candidato a vereador, depois deputado estadual. Projeto pessoal. Manter minha clínica. Hoje eu tenho os herdeiros. A clínica hoje funciona bastante bem. E ter uma velhice saudável. Sabe que eu pratico e conclamo aqui todos que estão nos acompanhando, praticar atividade física é importante, pelo menos 3 vezes por semana, correr, fazer alguma coisa, fazer uma musculação, o mais fácil que tem é andar. Então, isso é saúde, prática de esporte é saúde. Não, prestar bem atenção hoje, principalmente os jovens. Aquela companhia que vai, bate na mão, fala, vamos tomar uma pinga, vamos fumar um cigarro, presta atenção que esse não é amigo, está levando para baixada. Futuro meu é vida saudável, servir a população e manter a clínica do jeito que ela está. Sonho, ainda. Um sonho, eu sempre pensei em servir a cidade. Eu hoje, graças a Deus, estou bem estabilizado, mas eu quero ser ainda deputado. É um sonho meu que sabe, eu tenho até uma promessa, uma profecia de que estaria lá. Mas o tempo de Deus, volto a frisar, é diferente. Vamos ver. Estadual ou federal? Estadual. Primeiro estadual. Um personagem. Olha, eu vou ser bem, não precisa ser nada. Hoje, um personagem que a gente vê aí, que está fazendo a diferença, já é o Messias Bolsonaro, né? Está fazendo uma diferença muito grande. Mas uma pessoa que eu sempre admirei foi meu pai. Então, eu me espelho no meu pai. Realização. 65 anos. Olha, eu me considero uma pessoa realizada. Volto a frisar, saí lá da Boa Vista, onde nasci e fui criado. Hoje a gente ainda tem os imóveis lá na Boa Vista, minha irmã. O sonho meu sabe, ter saúde, ter vida, compartilhar os momentos de alegria junto com a minha esposa, que a minha esposa ela começou como minha mulher e minha primeira secretária. Ela trabalhou comigo lá. Então nós temos aí vida em abundância e que Deus tenha misericórdia e que não me afete com doença nenhuma. Eu vou então te dar uma missão agora, para uma pessoa entender, você vai conseguir. E são dadas ser cumprida. Vamos lá. O nosso podcast chama Pode ou Não Pode. Então, eu vou perguntar para o senhor. O que pode e o que não pode hoje na política, na vida, em tudo? O que pode é servir, o que não pode é roubar. Na vida, na política. Na política, isso. Na vida, o que pode é ter bom relacionamento, ser
bem relacionado, e o que não pode é maltratar as pessoas. Muito bem, doutor Júlio. Doutor Júlio, eu gostaria de ficar mais. O senhor foi fantástico. Eu Foi que agradeço mesmo. uma entrevista, assim, muito, mas muito grata. Amigo, meu médico, estamos sempre juntos quando é possível, né? E o senhor sempre, desde quando eu conheço o senhor, é que eu estava falando, a gente conhece as pessoas com o tempo. Foi o que sua fala, né? O que fala da nossa vida não são realizações a curto prazo, mas é uma história que é contada na boca de outras pessoas. Exatamente. O trabalho da gente é justamente o que fica. Mas eu que agradeço, bispo. Foi uma satisfação muito grande. Esse aqui é um horário de consultório, mas eu fiz questão, Que bom. e conforme nós conversamos, eu fiz questão de estar aqui, porque pelo carinho, pela admiração, Obrigado. pela consideração, acima de tudo, que tenho para Muito obrigado. E mais uma vez a gente se conhece há muito tempo e a gente louva a Deus por ter pessoas que realmente fazem a diferença. Isso é importante, fazer a diferença na sociedade. Lá fora, a gente ser reconhecido como realmente, olha, esse é um homem de Deus. Amém. E que Deus abençoe o senhor. Eu quero te dar um presente. Olha. Nosso podcast. Hoje, Chico. Por favor, leva aqui a nossa lembrança. Com certeza você vai voltar outras vezes aqui. Muito obrigado, bispo. E se o senhor agora tá aí na agenda, você não Pode abrir? Deve, mostra aí. Aqui, olha. Por favor, Olha só. lembra aí. Isso, olha, eu não me lembro Ah, de ter ido participar de programa, ganhar um presente Chico. Olha lá, que bonito. que Mas bom. muito obrigado mesmo, é um carinho muito grande. Eu não sei se eu uso o seu guache, um carinho isso aqui. Se você quiser. Mas eu vou até chegando na clínica, já vou mostrar para um amigo meu que está lá fazendo um raio-x. Olha que eu ganhei. Que bom. Obrigado, doutor Júlio. Um abraço. Se o senhor quiser Obrigado. fazer as últimas considerações. Um abraço só, desejar felicidades para todos e aquelas pessoas que nos acompanham aí no dia a dia. Deus esteja abençoando ricamente e que Ele possa estar, Jesus Cristo, cravado no seu coração. Felicidades e muitas para todos que estão aí. Muito obrigado. Gente, obrigado. Você que nos acompanhou aí pelo Pode ou Não Pode. E até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês.